Olá, futuros advogados. A gente vai falar aqui um pouco do gabarito preliminar da segunda fase da OAB, tá? Então foi muito bom, porque a reclamação trabalhista, né? Uma das peças que eu mais adoro em minha segunda fase foi reclamação trabalhista. Então, gente, essa prova foi muito fácil. Você que estudou para a OAB, foi muito fácil, né? Nós temos aqui o gabarito preliminar. Caiu uma peça, né? Uma viúva que mora aqui na minha cidade de Osasco, jamais eu ia deixar isso aqui passado. Nós vamos comentar aqui sobre a prova, né? Essa viúva que mora aqui na cidade de Osasco, né? Então é o seguinte, ela foi casada com o Romeu, 27 anos, né? Ela foi casada com o Romeu, 27 anos, e eles não tinham filho. E aí ele faleceu, porque o trabalho dele, né? O trabalho dele era separação de mercadoria numa transportadora aqui de Osasco. Inclusive eu fiz a petição. Ó, a petição é dessa forma. Tava muito fácil a prova, as questões discursivas estavam muito fácil. É aqui, ó, ao douto juiz da Vara do Trabalho de Osasco, São Paulo. Né? E aí, Julieta Safira, né? Vou até dar aqui um espaço. Julieta Safira, tá? Viúva, dona de casa, olha a qualificação. E aí, viúva, dona de casa, qualificação e endereço completo. Por que eu fiz qualificação e endereço completo? Porque no enunciado não tem o endereço da casa dela e nem o bairro. Então, quando é assim, desde 2015 para cá, na reforma do CPC, você vai colocar genérica a qualificação aí, né? Aqui tá falando que ela é viúva, que ela é viúva brasileira e casada, tá? Mas não tá dizendo o endereço da casa dela. Então, quando não traz o endereço da casa dela, a FGV fala no edital, é o edital que fala da FGV, que você tem que colocar genérico. Quando não trouxer os dados, você não pode inventar dado, criar dados. Com desacordo é a peça, porque pode ser configurado como identificação de peça e você pode ficar reprovado. Então, o que acontece aqui, ó? Né? Ó, dona de casa, né? Safira brasileira, ainda esqueci aqui, ó, brasileira. Você coloca aquilo que é enunciado o título C, tá? Aquilo que é enunciado o título C. Né? É isso aqui. Isso aqui era a petição tranquila, que é a qualificação da reclamante, né? E aqui, ó, propor o artigo aqui 840, caput parágrafo 1º da CLT. Tá? E o verbo propor. Por quê? Propor, você pode propor a presente ação ou ajuizar. Aqui na reclamação trabalhista você pode usar dois verbos, propor ou ajuizar. Propor a presente, reclamação trabalhista, ou o verbo ajuizar, reclamação trabalhista. Você pode pôr qualquer um desses dois verbos, ou propor ou ajuizar. Né? Aqui tranquilo, né? E aí nós vamos falar aqui dos fatos. Você tinha que criar os fatos, resumir os fatos, sem criar nenhum dados fora do enunciado. Você ia pegar ou fazer um resumo aqui, ó. Aqui, ó. Você ia fazer um resumo dos fatos, ó. A reclamante viúva casada, né? Procura você como advogado, afirma que foi casada com Romeu, 27 anos, que não tiveram filhos. Ponto. Explica ainda que seu esposo faleceu em consequência de um acidente de trabalho em 25 de fevereiro de 2024. Aqui eu comi, aqui era para ser 24. Por quê? Está aqui no enunciado, que foi 2024 aqui, ó. 25 de fevereiro de 2024. Certo? Aqui nós estamos corrigindo aqui. E aí o que acontece? 2024, aos 60 anos de idade que ele tinha, para retornar de suas férias. Afirma que seu finado esposo era empregado da Sociedade Empresária Distribuidora Limitada desde 25 de janeiro de 2018, tá? Então ele exercia, ó, aqui, ó, e exercia a função, aqui, ó, exercia a função de estoquista, fazia a separação de carga. A reclamante ainda afirma que seu finado marido recebia equivalente 2 salários mínimos mensal. E aí lá não tem o valor do salário mínimo, tá? Não tem. Recebe ali para mim. Não tem os 2 salários mínimos mensal. Recebe ali o pedido para mim.
Não tinha, fecha a porta. Não tinha aqui, o enunciado não fala que tinha os, né? Recebia 2 salários mínimos mensais, não tinha o valor, você coloca R-Cifron, tá? Você coloca R-Cifron, tá bom? E aí você não teve sua carteira assinada e trabalhava aqui, o que? Ele trabalhava de segunda a sexta-feira e cumpriu a jornada das 9 horas às 18 horas com um intervalo, tá? Com um intervalo de 1 hora para a refeição, ok? Gente, aqui foi tranquila essa prova, foi uma prova tranquila, era só você pegar os próprios dados do enunciado da FGV, e fazer um resumo. Primeira coisa que você tem que fazer, marca aí. Primeira coisa, você vai colocar, né, aqui no caso dela, que a reclamante aqui, né, ela foi casada com o Romeu, 27 anos eu coloquei, tá? E depois você vai buscar o quê, ó? Jornada de trabalho, trabalhou de ano para tal ano, foi dispensado, profissão e salário. Se você pontuar esses 4 itens, ó, admissão, demissão, a função, salário e a jornada de trabalho. 5 itens. Isso aí matou, né? Tava muito fácil a prova, não tinha como, não tinha como dizer que não estava fácil a prova. Quem estudou, quem treinou bastante. E aqui nós usamos aqui nós usamos o silogismo jurídico, nós ensinamos o aluno a construir teses processual, fato, fundamento, pedido. O fato você vai extrair do enunciado da FGV, fundamento você vai buscar na lei seca e, de acordo com o resultado do fundamento, te traz o respaldo para você requerer os pedidos, né? E aí, estava muito tranquila essa prova, tá? Não tinha nada difícil, tá? Tranquilo, só aqui, ó, dava para você fazer tranquilamente, né? Tranquilamente aí, tá? A sua prova sossegado, tá? E aí nós vamos aqui na nossa petição. E agora? Agora nós vamos aqui da preliminar de justiça gratuita. Por quê? Porque o enunciado fala, né? O enunciado fala aqui, ó, gabarito comentado. Aqui o enunciado, por quê? Porque fala aqui embaixo, né, que a reclamante passava por dificuldade financeira, né? A reclamante, ela passava por dificuldade financeira, tá? Ela passava por dificuldade financeira, a reclamante, certo? E aqui nós vamos falar o quê? Nós vamos falar que aqui o enunciado traz que ela passava, Julieta, passava por dificuldade financeiras, né? Aqui é dificuldade financeira, nós estamos aqui depois da CPTS aqui, tá? Aqui, ó, CPTS, consentimento, recolhimento tal, e de pagar tal, emprestar tal, R$1.000, do franco de 62 anos, né? Aqui que diz aqui, ó, porque o falecimento de seu esposo começou a passar dificuldade financeira. Você põe aqui o cursor do meu mouse, uma vez que sempre foi dona de casa, tem 62 anos de idade, tá? Então a dona Julieta passava por dificuldade financeira, era dona de casa, não tinha filho, casada com o Romeu há 27 anos, e 27 anos dona de casa, e ela estava desempregada, ela vivia com o sustento do seu esposo, ela procurou a empresa para acertar as verbas rescisórias, tudo aquilo que tem direito, e eles negaram, né? Aqui no gabarito comentado, a FGV só colocou isso aqui. O examinado tem que formular a petição da reclamação trabalhista, artigo 840, o que? Deverá requerer a gratuidade de justiça e deverá postular reconhecimento do emprego, tá? Conforme o artigo 29 da carteira 29 da CLT, e deverá requerer as verbas de extinção do contrato de trabalho, né? As verbas rescisórias, tá?
E também proporcional 13º, aqui o 13º proporcional, salário de férias, tal, isso aqui. Gente, aqui foi muito, e a multa do 477, né? E aí aqui eu coloquei aqui, ó, da preliminar de mérito. Gente, hoje eu tô, errei aqui a peça, da preliminar de mérito da justiça gratuita. Gente, professor, você tá doido, mas justiça gratuita preliminar de mérito? Justiça gratuita é uma preliminar de mérito, tá? Justiça gratuita preliminar de mérito. Então, nós vamos usar o silogismo jurídico aqui, tá? Então, aqui, ó. Nós vamos usar o silogismo jurídico aqui. Tem gente que faz embutido, mas o nosso método explica para o aluno, que eu não sei se era a minha dificuldade, dessa forma, ó. Reclamante com 62 anos de idade, passa por dificuldade financeira desde da pandemia e não tem condições de arcar as custas do processo. Fato. Agora, fundamento. Entretanto, a reclamante preenche todos os requisitos da gratuidade de justiça, de acordo com o artigo 790, parágrafo 3º e 4º da CLT. É melhor você colocar sobrando do que faltar, tá? E os artigos 98, parágrafo 1º e 99 do CPC, tá? 2015, fundamento. E agora nós vamos fazer o pedido. Silogismo jurídico aqui que nós estamos usando. Diante do expor, requer, Vossa Excelência, os benefícios da gratuidade de justiça, tá? Em favor, tá? Aqui é em favor, aqui eu coloquei aqui, errei aqui o computador, tá? Em favor, deixa eu arrumar isso aqui, tá? Em favor da reclamante, pedido. Então é dessa forma que você faz as preliminares de mérito e também quando nós chegar lá no direito, é dessa forma que você vai usar o silogismo jurídico, tá? Então, aqui no gabarito preliminar da FGV, né, nós temos um gabarito preliminar, fala que ela tem que, o que o aluno tinha que pedir aqui, né, requerer as verbas rescisórias, tá? E aqui eu coloquei na nossa petição, do reconhecimento do vínculo de emprego e anotação da carteira de trabalho, tá? Ó, aqui, ó. Aqui você vai pedir o vínculo, fundamento, fato, fundamento, pedido. Você vai usar com certeza o artigo 2, 3 da CLT e vai pedir o vínculo. E da multa, né? Do 477, tá? A multa do 477. Na realidade, quando você pega o vínculo de emprego aqui, na realidade nós ia colocar aqui, ó, vou até colocar aqui agora da hora, das verbas rescisórias, requerer aqui as verbas rescisórias. Eu coloquei o 2, aqui eu vou colocar o 3, tá? Porque aqui, então você faz um tópico, quando você for fazer sua petição, porque fica bom para o examinador ler e também para o examinador da FGV ver quando você virar advogado na prática. É dessa forma aqui, ó, das verbas rescisórias. Quem é que está dizendo o quê? Porque ele foi mal, ela não recebeu nada. A Julieta procurou a empresa, né? A Julieta explicou que seu marido recebia 2 salários, tal. Depois do falecimento, nada foi pago a Julieta. Tá aqui, ó, tá meu cursor aqui. Nada foi pago a Julieta e até procurou a sociedade empresária e recebeu alguma informação sem sucesso. Então ela não teve sucesso aqui, tá? Quando ela procurou a empresa para receber as verbas rescisórias, os direitos do seu marido. Então aqui da cidade de Osasco. Então ela, sem sucesso, ela não recebeu, tá, essas verbas rescisórias. Então o que acontece aqui? A petição você fazia nesse modo, tá? Reconhecimento de vínculo primeiro, também aqui, ó, as verbas rescisórias, a multa, e aqui você vai usar o silogismo jurídico, ó, fato, fundamento, pedido. Aqui tinha que usar isso aqui, ó, fato, fundamento, pedido, nas verbas rescisórias, tá? Mesma coisa, você vai colocar, você pode colocar, tá? Você ia citar aqui as verbas rescisórias, você ia contar uma historinha aqui e aí ia falar quais são as verbas rescisórias que ia ser pago, né?
E aqui nós vamos no horário dos honorários advocatícios também. Qual é outro direito que eu esqueci de colocar, que está aqui, e a extinção do contrato, saldo de salário. Aqui eu só ia citar o saldo de salário, tá? Férias proporcional, 10/3, né? Mais 1/3, férias proporcional, mais 1/3, o recolhimento do FGTS, a multa dos 40% e a multa do 477, tá? Você ia citar aqui tudo bonitinho aqui embaixo, tá? Das verbas rescisórias, tá? Você ia falar que nada recebeu, tá? E aí ia citar as verbas rescisórias aí, né? Tá lá no 477, né? Mais a multa, entendeu? E aí aqui, ó, eu coloquei aqui dos honorários advocatícios, agora é obrigatório, tá? Ó, isso aqui é de praxe na petição, não pode faltar. Diante do expor, ó, dos honorários de sucumbência advocatícia, diante do expor requer a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15%, com base no artigo 791-A da CLT. Aqui você ia requerer os pedidos, tá? Aqui eu coloquei uma tese, diante do expor requer. Aí você ia colocar aqui, né? Você ia colocar aqui, você ia colocar a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, né? Você ia você ia colocar na forma vertical. Aqui eu estou dando um exemplo, né? Como você fazer uma petição. E lógico que aqui os requerimentos finais eu coloquei completo, né? Para você ver, ó, dos requerimentos finais. Presta atenção. Requer a notificação da reclamada para oferecer resposta à reclamatória trabalhista sob pena de revelia e confissão quanto matéria de fato. Você pode pôr reclamatória trabalhista ou reclamação trabalhista, aí você escolhe. Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitido, especial, prova documental, pericial, depoimento do preposto oitiva e de testemunha e juntada de novos documentos, tá? E requer procedência dos pedidos, a condenação da reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas, acrescida de juros e correção monetária. E requer condenação da reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15% com base no artigo 691-A da CLT. E aqui o valor de causa, né, que a petição tem o valor da causa, e o aluno ia fazer isso aqui, né? Quero falar para você que a peça de reclamação trabalhista foi tranquila mesmo, tá? Foi tranquila, tá? A peça da reclamação trabalhista, tá? Aqui da cidade de Osasco. E agora aqui nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos aqui para as questão discursiva, tá? Aqui ainda continuando o gabarito da petição, ao dano material, né? Aqui o dano material aqui da petição, né? Você podia requerer o dano material aqui, porque aqui fala aqui do gabarito, ó. Você poderia requerer o dano material lá na sua petição aqui, tá? Aqui na parte do direito e fundamentos jurídicos. Aqui, ó. Item 3, dos direitos e dos fundamentos jurídicos. E aí você ia usar o silogismo jurídico, né? Você ia usar o silogismo jurídico. Aqui você ia, ó, o dano material, ó, deverá requerer indenização do dano material, pagamento de indenização dos gastos que ela teve com o finado, o caixão, né? E a pensão vitalícia também. E o lucro cessante, conforme o artigo 8.927. E também você deverá requerer o pagamento de indenização por dano moral pelo acidente de trabalho sobre o empregado, que está lá também na CLT, foi alterado, né? Nos dano extra patrimonial, que é 223B, 223C, 226 da CLT, tá? Requerer o pagamento dos honorários advocatícios, nós já falamos. Então aqui na petição nós faltamos o dano moral, né? O dano moral e também o pagamento, o dano moral e o pagamento da indenização por dano moral, né? Você ia colocar um tópico assim, ó,
dano moral. Dessa forma aqui, ó. Do dano moral, tá? Você ia colocar dessa forma. Aqui eu tô colocando aqui, né? Você colocar, usar sempre a regra do silogismo jurídico, tá? E aqui também o dano moral, você ia colocar na petição. Aqui eu vou colocar mais o outro aqui, qual é? Requerer o quê? Você faz aqui na hora, o pagamento de indenização por dano moral de acidente de trabalho, né? Aqui não é dano moral, aqui é dano material, tá? Desculpa aí, perdão. Material. E agora nós vamos requerer dano moral por acidente de trabalho, que agora está lá tá na CLT 223 CB, tá? Aqui nós vamos colocar o item 4. Aqui o item 5, entendeu? Então a sua peça tinha que vir assim, ó. Gente, a peça foi tranquila. Aqui você ia colocar o que? O silogismo jurídico. Aqui, ó. Fato, fundamento, pedido, né? Isso tá onde? O fato. Gente, estava muito fácil. Quem tinha a CLT da doutora Liane Linhares, essa aqui já está desatualizada, da doutora Liane Linhares e do Renato Saraiva, uma boa CLT, e da doutora Cleis, né? Da doutora Cleis tiveram muito fácil ir buscar no índice emissível da sua CLT, né? Quem tiver a CLT, né? Quem tiver essa CLT aqui, ó, passaram de boa, né? Essa CLT aqui, tá tranquilamente, né? Ou a CLT do Dr. Renato Saraiva também. Quem usar essa CLT ou essa CLT aqui, ó, tiver uma ótima aprovação aí, tá? Qualquer uma dessas duas aqui, né? Quem tiver essa CLT, tá? Ou a CLT do Dr. Renato Saraiva, né? Eu recomendo essas duas CLT, né? São ótimas CLT. Tem outra CLT aqui, que é a Cleis CLT, tem outra boa, a terceira CLT. Aqui tá as três, ó. A CLT organizada da doutora Cleis, né? E Luiz Dutra, que é essa daqui, ó. CLT tá aqui na Livraria Concurso. Quem tiver essa CLT aqui, ó, da doutora Cleis e Luiz Dutra, CLT do doutor Renato Saraiva, ou essa aqui a CLT da doutora Liane Linhares, está aqui as três, ó. Doutor Renato Saraiva, a Liane Linhares, doutora Liane Linhares e a doutora Cleis e Luiz Dutra tiveram uma boa aprovação na prova. Era só o índice emissível da CLT ter uma ótima preparação e tiraram. E aqui nós vamos falar rapidinho, né? E aqui a petição, tá? Aqui a petição, ó. Aqui, né? O show. Aqui a petição seria essa aqui, ó. Entendeu? Tranquilamente,
tá? Tranquilamente, tá? Essa petição vai estar disponível aí para vocês. Essa aqui é a réplica da petição. Seria mais ou menos nesse sentido aqui, tá? E aqui nós vamos comentar sobre as questões rapidinho aqui, ó. Questão número 1. Né? A primeira coisa, quando você for responder a prova, você tem que olhar as respostas, ler as respostas, tá? Ler as respostas, aqui ó, o aluno tem que ler as respostas, ó. Concedida a vista a você, advogado, e Jorge, sobre a alegação do sócio com você deferida processualmente em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Caso o juiz rejeite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Justifica qual é o valor. Então, gente, ó, aqui quando fala, era só ir no índice emissível da CLT, procurar a sua personalidade, desconsideração da personalidade jurídica. Você já achava a resposta. E qual é o gabarito que é FGV? Gente, esse gabarito aqui é o preliminar, não é o definitivo, ó. Você ia achar o quê? O candidato deverá sustentar que é possível a instauração do incidente de consideração da personalidade jurídica com fase de conhecimento, conforme o artigo 134 do CPC e o artigo 855A da CLT, lá no índice emissível da sua CLT, você achar. E a letra B, não caberá recurso imediato conforme o artigo 855A, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT. Gente, tranquilamente as questões discursivas aqui da prova. Agora, a outra base aqui, ó, o outro aqui, ó, a segunda questão, aqui, ó, você lê primeiro as respostas, ó. Letra A, qual será a quantidade de dias de férias que Filomena terá direito? Justifique. Letra B, caso Filomena queira reverter 1/3 das férias, um abono pecuniário de salário, requerimento do empregador 15 dias antes do dia das férias, sua pretensão poderá ser justificamente negada. Gente, aqui tranquilo, sobre o abono de salário, está no artigo 146 da CLT, você ia buscar lá sobre as férias. Você ia lá no índice emissível da sua CLT e procurar sobre as férias. E você ia achar. E o convertimento do abono de 1/3 das férias que o empregado pode vender, que é 10 dias, que é esse 10 dias, fala do abono pecuniário de férias. Gente, aqui o gabarito fala, letra A, o gabarito fala que é o 130, inciso 1, ambos da CLT e o 473 da CLT, tá? Que é, o Filomena tem direito a 30 dias de férias porque o empregado teve até 5 dias de justificada de falta. Você tem que ler anunciado aqui, porque ela andou faltando aqui. Mas mesmo assim ela tem direito aos 30 dias completos. E letra B diz, se pôs o abono pecuniário, será requerido em 15 dias do término do período aquisitivo, conforme o artigo 143, parágrafo 1º da CLT. Gente, aqui está contando enunciado que ela faltou para isso, para aquilo, faltou várias vezes. E aqui era só você faltar, fazer a conta de quanto, que se é por morte de parente é um dia, se é não sei o que de casamento é tantos dias. Era só você fazer a continha direitinho e ver quantos dias. E aí ela tem direito sim, tá? Os 30 dias de férias. E o abono completo está lá no 143, parágrafo 1º da CLT, que está aqui, ó. Está aqui. Tá? Tranquilamente, aqui é o gabarito preliminar. Olha, quando eu fiz a prova da OAB, eu já sabia pelo gabarito preliminar que eu sabia que eu ia passar. Não interessava a nota. Então, se você é só ficar aí conformado, esperar o resultado, né? Que vai sair daqui uns 19 dias esse resultado. Se você fez essa questão discursiva bem feita, a peça bem feita, você acertou, tá? Você pode ter certeza que você vai ser aprovado. Agora nós vamos para a questão 3. Foi tranquilo, tá? Não foi nada difícil. Ó aqui, ó. Aqui você lê as respostas. Ó. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, qual tese jurídica desenvolvida na contestação e recurso para ressachar o pedido sobre aviso? Gente, era só você procurar aqui na CLT, já vai marcando na prova. No dia da prova, você pode pegar a sua caneta BIC e já vai marcando. Opa, sobre aviso. Você vai no índice emissível da sua CLT e vai buscar a palavra sobre aviso. Por quê? Você tem que conhecer a sua CLT. Vamos ler a outra? Aqui, ó. Na qualidade de advogado, letra B. Da sociedade empresária, qual tese jurídica processual desenvolvida para defender
a tempestividade de deposição do recurso ordinário. Gente, aqui é moleza, ó, aqui é moleza. Você está aqui nessa questão 3 como advogado da sociedade empresária. Você está como advogado. E aí o que diz? Você é advogado da empresa, você está contestando. E aí qual é o gabarito que diz? Ó, letra A, você vai usar a súmula 428, que lá está falando da sociedade, né, que é desenvolvida a contestação do recurso, rejeição ao pedido sobre aviso. Sobre aviso, cabe a súmula 428. Por fornecimento de telefone sem qualquer controle por parte do empregador, só se não caracteriza sobre aviso. E aqui a letra B, você vai usar a súmula 385, que diz o que deverá ser sustentado, sendo feriado local, deve ser concedido o prazo de 5 dias para comprovação da tempestividade. Quando você lê a resposta A e B, aí você tem que ler o enunciado, que ele vai falar. O enunciado vai falar de sobreaviso, e o enunciado vai falar de feriados local pela interposição do recurso. Por quê? Você é advogado da empresa. Então, você vai procurar lá no índice emissível feriado local. E aí você vai procurar no índice emissível sobreaviso. Então, você pode, né? E qual é a outra questão para nós terminar aqui essa aula, né? Esse comentário aqui da prova da FGV. Aqui, ó, questão 4, né? Letra A, não havendo cumprimento do espontâneo da decisão normativa transitada, ó, presta atenção, decisão normativa transitada e julgado em que a medida jurídica processual deverá adotar a defesa dos interesses de seus clientes. Quando se fala de decisão normativa, gente, aqui é a decisão de sindical. Né? Decisão normativa é o TST, é o Tribunal Regional do Trabalho que julga isso aí, TST. Então você vai buscar o que na CLT? Decisão normativa. Você tem que no dia da prova pegar e vai marcando. Você vai marcando na própria prova, no próprio rascunho, a prova é sua, ninguém vai tirar de você. Qual é a outra questão? A letra B fala: caso a parte contrária suscite a prescrição do direito da ação em virtude de transcurso de mais de 2 anos após a decisão TRT, né? Qual tese jurídica específica para a hipótese que deverá desenvolver e rechaçar a alegação de prescrição? Então aqui você vai buscar sobre a prescrição. Você vai buscar sobre a prescrição e decisão normativa. E aí qual é o primeiro? Ó, deverá ajuizar uma ação de cumprimento conforme o artigo 872 da CLT. Então aqui a letra A, quando fala de decisão normativa, qual é a ação? Ação de cumprimento. Quando você buscasse decisão normativa, você ia achar lá no índice da CLT, ia ter decisão normativa. Qual a ação que cabe? Ação de cumprimento. Por quê? Isso aqui está aqui, ó. Está aqui no enunciado aqui, ó. Você ia ler o enunciado, Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Prolatada a sentença normativa, isso também reajuste a categoria dos metalúrgicos. O sindicato profissional insatisfeito interpõe um recurso cabível, tá? Cuja decisão do Tribunal Superior do Trabalho transitou em julgada há 1 mês, e qual acolheu o argumento da parte recorrente, tá? E qual é? Você ia entrar com a ação de cumprimento. Diante disso, na qualidade de advogado do sindicato, o profissional deverá responder as seguintes indagações à luz da jurisprudência consolidada do TST, legislação do trabalho em vigor. É aqui você ia responder. E qual é a letra B? Qual era o gabarito? Deverá ser alegado no curso do prazo prescricional, só tem início com trânsito e julgada a decisão normativa, conforme a súmula 350 do TST. Tá? Então você ia, gente, aqui a prova, mesmo que você errasse uma questão, ou a metade de uma questão, dá para você passar tranquilo. Foi a prova mais fácil que eu já vi aqui de reclamação trabalhista da FGV. Se você estudou direitinho, se você fez tudo direitinho como manda o figurino, fez a lição de casa, deu para passar tranquilo, tá? E aqui, ó, a nossa petição, ela vai estar disponível na aula para vocês, tá? Tranquilamente, tá? E aqui é o seguinte, nós fizemos aqui o análise do gabarito da prova, da reclamação trabalhista. Foi tranquilo, tá? Tranquilo mesmo. Tá aqui enunciado da prova, foi sossegado, né? Tranquilo.
E aí é o seguinte, o recado que eu dou é o seguinte, se você não passar nessa prova, agora tem a pescagem. Vem fazer aqui a segunda fase, aqui em Direito do Trabalho, e nós vamos ensinar você a fazer as peças, e nós vamos aplicar o método silogismo jurídico, tá? E aí pula para cá. E outra coisa, não estuda sem comprar um curso. E aqui nós vamos indicar a CLT que você tem que treinar, né? Que nós já falamos para você, essas 3 CLT aqui, ó, que eu indico para os alunos comprar e treinar e passar na UAB. Pula para cá, acessa o nosso site cursometododireito.com.br, lá vai ter primeira fase, segunda fase, vem fazer a repescagem aqui, e aí você tem acesso ao exame 41 da repescagem e o exame 42, tá? Caso você queira, e venha também fazer o seu exame 41, pula para cá e vem fazer a primeira fase do exame 41, que nós temos um método aqui dos 40 pontos da pirâmide do William Gleice, você vai conseguir seus 40 pontos. E aí nós ficamos por aqui. E aí até a próxima.